Está no ar as notícias firmada. Os principais fatos do Brasil e do mundo comentados de acordo com uma análise bíblica pelo escritor, pastor e jornalista Celso Ezequiel. Inscreva-se e deixe seu like para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Olá para você sintonizado no canal Notícias Firmada. Hoje é dia 27 de abril e vamos comentar aqui, sobre esse fato, que aconteceu com o Cuca, o técnico do Corinthians, que se demitiu ontem em virtude de toda essa movimentação nas redes sociais, na imprensa, o condenando por um caso ocorrido no ano de 1987. Aqui o nosso título diz: Cuca se demite do Corinthians por ser julgado ad infinitum. Eu não quero aqui entrar no mérito da questão, até porque eu não sei de fato o que ocorreu, o que aconteceu, como foi. Eu vou fazer um comentário aqui de acordo com as informações que eu colhi aí na mídia, na imprensa, de que ele e mais 3 jogadores, então na época ele tinha 24 anos de idade, hoje ele está com 59 anos, vai completar 60, e que eles tiveram aí um fato que envolveu uma menor de idade. O que aconteceu, não sei. Ele disse e negou o acontecimento, mas o que consta de fato é que houve uma condenação e que esse caso inclusive já transitou em julgado e já prescreveu. Ou seja, se ele foi condenado, ele já foi julgado, já foi condenado e não deve mais à justiça em virtude desse caso. Eu fiquei surpreso quando vi a notícia, porque eu não tinha conhecimento, não lembrava desse caso em 1987. Já acompanho o futebol. O Cuca já foi técnico do Palmeiras, do São Paulo, do Botafogo, do Santos, do Atlético Mineiro, inclusive treinou o Ronaldinho Gaúcho, foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América, disputou o Mundial de Clubes e nunca tinha ouvido falar desse fato. Aí não entendi por que agora surgiu essa notícia. Inclusive, quando vi as informações, pensei que era algo recente. Aí que fui tomar ciência de que o caso aconteceu em 1987. O que eu quero falar aqui, e que me veio à memória tudo isso, é porque o Cuca, quando se demitiu, ele falou que suas filhas foram ameaçadas, que pessoas ameaçaram as filhas dele, ameaçaram a esposa dele. É estranho, porque se alguém o está condenando por causa de uma conduta imoral, ilegal, ilícita, criminosa, os que estão ameaçando também estão cometendo um crime, um crime de ameaça, um crime de coação e todas essas coisas. Então não dá para entender direito o critério desse tipo, mas ele, atendendo um pedido da família, se demitiu. E outro fato que chama atenção, porque as pessoas não veem que ele tinha 24 anos e hoje ele tem esposa, tem filhos, não sei se tem netos, e essas pessoas sofrem até mais do que ele com toda essa divulgação, com toda essa difamação nas mídias, na internet. Tem que se levar em consideração isso, que a família não pode pagar pelo erro de alguém. Mas o que eu quero aqui
tocar no ponto é porque isso fez me lembrar aquela situação em que Jesus se deparou com aquela mulher que estava para ser apedrejada. Lá no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 3 e 7, diz assim: os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com os dedos. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Então, aqui nós estamos vendo o exemplo que Jesus está dando, porque eu não quero falar aqui, volto a dizer, não estou aqui defendendo o Cuca ou falando aqui sobre o Cuca. Quero falar sobre todos nós que somos pecadores, todos nós que cometemos erros, todos nós que cometemos falha. Quem pode se julgar justo o suficiente para tirar pedra em alguém? Se a pessoa cometeu um pecado, cometeu um crime, e essa pessoa pagou pelo crime que cometeu, não se pode ficar sempre voltando à tona e acusando essa pessoa por um caso que ocorreu no passado. Tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, como eu, conhece alguém que cometeu algum tipo de crime mesmo. Estamos falando aqui crime, pessoas que foram condenadas e que pagaram por esse crime, mudaram de vida e hoje são outra pessoa. Hoje são pessoas de família, casadas, que constituíram negócios, alguns são empresários, outros estão na igreja, se converteram, mudaram de vida. E você já imaginou se tudo isso volta à tona, se as pessoas hoje descobrem lá de alguém que hoje está aí casado, trabalhando honestamente, fazendo as coisas corretamente, até mesmo dirigindo igreja, ministério, e que essa pessoa teve uma condenação, e que as pessoas começam a ficar falando do passado dessa pessoa. Foi isso que Jesus aqui demonstrou nesse caso dessa mulher. Então ele diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E depois Jesus continua, E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então aqui está o exemplo do perdão. Jesus dizendo que todas as pessoas podem ser perdoadas pelos seus erros cometidos no passado. Ninguém pode ficar sempre sendo acusado por aquilo que fez no passado, quando era jovem, quando era adolescente. É perdoado. Se a pessoa se arrependeu do que fez, nunca mais voltou a fazer novamente o mesmo ato, a mesma coisa, essa pessoa está perdoada. E Jesus aqui está deixando bem claro que ele não condena ninguém pelo erro do passado. Então talvez você possa estar assistindo esse vídeo e alguém pode estar te acusando, alguém pode tentar aí ficar relembrando o seu passado, o seu erro. Saiba que Jesus te perdoou, e que quando você aceita Jesus, quando você recebe a Jesus Cristo na sua vida, você se torna uma nova criatura. As coisas velhas passaram, ficaram para trás, e você é uma nova criatura. O importante é como Jesus disse: vai e não peques mais. Mas o que existe é que a natureza humana é sempre de querer condenar os outros,
por aquilo que não faz. Em outras palavras, o pecado que os outros fazem é que sempre é grave. O pecado dos outros é que é grande. As pessoas não têm a capacidade de analisar a si mesmo e julgar a si mesmo. Sempre olha a vida dos outros e condena os outros. Por isso que no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. É isso. Então é esse ponto que nós vemos, né? As pessoas sempre olham os outros, vê o que os outros fazem e, como não faz aquilo, considera que o pecado do outro é maior do que o seu. Mas, como disse Jesus, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então vamos ficar, né, com esse ensinamento de Jesus Cristo, que tudo que nós fazemos nessa vida, um dia nós vamos ter que prestar conta diante de Jesus. No momento em que Jesus voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, cada um será julgado pelas obras que praticou nessa terra. O importante de tudo é o arrependimento. Pecar, todos nós pecamos, em todos os momentos, em todas as situações. O fato é, quem peca se arrepende do pecado ou se considera mais justo e mais santo do que os outros? Que Deus abençoe a sua vida. Essa foi então a nossa mensagem de hoje, o assunto de hoje. E se você quiser, se inscreva no nosso canal para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem na paz do Senhor. Encerra-se aqui mais uma Notícias Firmada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber notificação de nosso próximo vídeo. Acesse o nosso site, palavrafirmada.com, com conteúdo diário de notícias, informações e mensagens. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.